Pessoal, nesse item 1.i, né, nós vamos falar de um assunto, na verdade, né, mas de duas formas distintas: rotação dos responsáveis e rotação da firma de auditoria. Tá? Por que é importante isso? Porque a partir das novas, houve uma alteração, né, nas novas normas de auditoria em relação a esse tempo. Tá? Então, as bancas têm gostado de aproveitar que houve uma mudança, né, muita gente estudava antes de 2010 com a norma antiga, com a NBCT 11, tá? Tinha decorado já esse prazo, e aí agora a norma, a NBC, isso aqui tá lá na NBCPA 290 também, tá, pessoal? Que trata de independência, mas trata também de alguns outros pontos, principalmente, né, essa rotação. Então vamos ver o que ela determina. Ó. Objetivando impedir o risco de perda da objetividade do ceticismo do auditor, né? Então objetivando, ó, que ele não caia, né, naquela ameaça à independência. É necessária a aplicação das seguintes ações no caso de entidade de interesse público. Tá? Entidade de interesse público é aquela que ou a própria lei de criação daquela entidade tenha determinado que ela é uma entidade de interesse público, ou que ela seja, ou, né, uma outra situação, se ela for uma empresa de capital aberto. Tá? Então ela se encaixa nessa norma aí. Primeiro, rotação do sócio encarregado do trabalho de auditoria e do revisor do controle de qualidade daquele trabalho a intervalos menores ou iguais a 5 anos consecutivos. Então, pessoal, o sócio encarregado do trabalho, aquele auditor que realmente assina, né, o relatório de auditoria, ele pode ficar no máximo 5 anos fazendo auditoria naquela empresa. É isso que está falando aqui a letra A, beleza? Quando que ele pode voltar, pessoal? No mínimo, ele tem que ficar 2 anos fora, tá? A partir desses 2 anos, aí sim ele pode voltar a fazer uma auditoria naquela mesma empresa, naquela mesma entidade de interesse público. Pessoal, isso é a regra, né? Ó, 5 mais 2, né, como eu gosto de explicar, então ele pode ficar no máximo 5 anos e tem que ficar no mínimo 2 até retornar para essa empresa. Há exceções na norma, tá? Mas que não cabe aqui a gente também trazer essas exceções, né? Porque não são poucas e a forma de cobrança geralmente é o 5 mais 2, ok? Só duas circunstâncias que né, que contradiz um pouco o que eu falei no slide anterior, mas é porque essas duas situações não falam de números, né? Não vai falar de 6, 7, 8 anos, fala só de situações que o auditor tem que identificar que pode ser, né, que ele tenha que ficar mais do que 5 anos. Primeiro, a situação em que a continuidade, né, de um ou mais responsáveis técnicos vai ser importante para a própria entidade auditada, tá? Por exemplo, quando há uma mudança importante na estrutura da entidade, a empresa está passando por uma fusão, por exemplo, tá? E aí, do quarto para o quinto ano, né, do quarto para o quinto ano, o auditor acompanhou todo esse processo, mas ainda não concluiu. No 6º ano é que vai concluir. Pode ser que seja interessante ele ficar só mais 1 ano, tá? Isso vai ser importante até para a entidade auditada, beleza? E uma outra situação em que as entidades de auditoria são de pequeno porte, ou até mesmo no caso de uma firma individual, né, de auditoria, só o auditor mesmo. Nesse caso, a gente tem o que a norma chama de revisão por pares, né, que é par, um outro auditor independente, tá? Então, nesse caso, essa auditoria, ela é uma outra situação, né, em que o auditor pode ficar, pode ser necessário que ele fique mais do que 5 anos, beleza? Pessoal, em relação a 90% das questões que vão cobrar rotação dos responsáveis técnicos da equipe de auditoria, o prazo é esse, tá? 5 mais 2, que a gente viu aqui, ó, e o que vale é a NBCPA 290. Mas tem uma norma que está chocando um pouquinho com isso que a gente acabou de falar, que é uma instrução do CVM, tá? 308 lá de 99, que foi alterada pela 509 de 2011 e que vai trazer um outro prazo, né? Então, se a banca não falar nada, pessoal, a gente vai pela NBCPA 290 que a gente acabou de ver, tá? 5 mais 2 como regra geral, beleza? Se ela citar especificamente, e aí para que ela cite isso, tem que estar cobrando isso no edital, tá? E aí então
vai ser mais para provas da CVM, SUSEP, tá? Algumas provas mais específicas. Se ela citar essa instrução CVM, aí a gente vai ter que entender vai ter que olhar por esse prazo aqui, ó, tá? 5 anos consecutivos, esse prazo está igual, mas o intervalo mínimo de 3 anos para a sua recontratação. Isso a gente falando, pessoal, de firma de auditoria, não de rotação de responsáveis técnicos. Tá? Reparem que são coisas diferentes. Aqui, a própria empresa de auditoria vai ter que ficar 5 anos, né? Pode ficar 5 anos, depois ela tem que sair e só pode voltar depois de 3 anos. Né? Então, aqui a gente teria o 5 mais 3 para a firma de auditoria, não para o responsável técnico, beleza? Só que essa instrução, pessoal, ela trouxe algumas exceções, né? A firma de auditoria, né, desde que ela seja pessoa jurídica, tá? E desde que a companhia auditada, né, o cliente de auditoria, tem esse comitê de auditoria estatutário, né, estabelecido, ela pode ficar até 10 anos, tá? Então, é uma prerrogativa, uma situação que a instrução CVM 509 deu para esse tipo de empresa, tá? E só que tem um outro ponto, que aí sim é o ponto que pode gerar confusão, pessoal. Olha só, adotada a prerrogativa, né, essa prerrogativa da firma de auditoria ficar 10 anos, pessoal, auditando a mesma empresa, tá? O que a CVM, preocupada com essa questão de independência, de objetividade, o que ela fala? Olha, a firma pode até ficar, nessa situação que a gente acabou de ver, pode até ficar 10 anos, tá? Auditando lá a Petrobras, por exemplo, tá? Que tem esse comitê. Agora, o responsável técnico pela auditoria, esse sim, não pode ficar mais do que 5 anos, então aí não tem nenhum choque em relação ao que a gente viu, mas, olha o que ela fala. Só pode voltar depois de 3 anos, tá? Intervalo mínimo de 3 anos. E é aqui, ó, o grande choque com a NBCPA 290, tá, pessoal? Então, novamente, para a gente encerrar o assunto e para vocês não confundirem. A questão não falou nada, falou só de rotação de responsável técnico, não falou mais nada. Vamos no 5 mais 2, que é a norma mais, a principal norma, que é a da NBCPA 290. Agora, a banca falou que está se tratando da instrução CVM, tá? Aí a gente vai lembrar do 5 mais 3, que tá aqui nesse parágrafo 2º, beleza? Então é isso que a gente tinha que chamar a atenção para vocês, né? Essa explicação talvez fique mais clara mesmo aqui pelo vídeo em relação ao explicado em PDF, tá? Então vamos só tomar cuidado com isso, que tem caído cada vez mais, beleza?